como fazer 10 mil reais, ou melhor, 10.255,85 centavos, começando com só 50 reais hoje. Porque apesar da crença que só pode juntar dinheiro quem ganha milhares e milhares de reais, ou que é impossível começar com pouco, hoje eu vim te mostrar que é sim possível alcançar os teus objetivos e de forma muito mais simples do que tu imaginava, inclusive. Eu sou o Miguel Bado e bem-vindo ao Tendência Financeira. O fundamental para que tu alcance essa meta e o primeiro passo é justamente tu mudar a tua relação com o dinheiro. Então, se o teu objetivo é alcançar 10 mil, 100 mil ou até 1 milhão, seja lá o que for, tu vai começar tirando 15, 30, 40 minutos ou até 1 hora, seja lá o quanto tu dispor do teu dia, para tu estudar sobre educação financeira. O que isso significa é tu olhar os vídeos do meu canal ou de diversos outros canais, como o Primo Rico, Bruno Perini, que eu pessoalmente gosto bastante, tu pegar esses teus 50 reais e comprar um livro de investimentos. Esse pode ser, inclusive, é um investimento ótimo. Foi assim que eu comecei, por exemplo. Algumas recomendações de livro são Do Mil ao Milhão Sem Cortar o Cafezinho, do Thiago Negro, Investimentos Inteligentes, do Gustavo Cerbasi, ou até se tu tem um parceiro, Casais Inteligentes Enriquecem Juntos, que também é do Gustavo Cerbasi, e muitos outros nessa linha. Porque aquela premissa de que conhecimento é dinheiro se torna especificamente real, e aliás, muito real, quando a gente fala sobre investir em investimentos. Quanto mais tu sabe, mais tu consegue fazer e mais tu consegue render com confiança no longo prazo. Mas o fundamental aqui é tu entender como o dinheiro funciona, pegar os básicos de como os bancos e os investimentos funcionam, para que tu possa pegar o teu dinheiro e botar ele trabalhar para tu no longo prazo. Então eu quero que tu dedique o teu primeiro mês à educação financeira, a olhar os 3 vídeos aqui do meu canal, a olhar os milhares de outros vídeos de milhares de outros criadores de conteúdo que tem aqui na plataforma, a comprar um livro e terminar de ler ele, ou até comprar um curso, cara, seja lá o que for da tua preferência, porque é aqui que vai começar a tua caminhada até os 10 mil reais. Então agora que tu adquiriu os conhecimentos para que a gente comece, nós vamos pro investir de fato. E tem alguns requisitos fundamentais que o nosso investimento tem que ter. Primeiro, o mais óbvio, ele tem que custar no máximo 50 reais, porque é essa a renda que nós vamos ter mês a mês para investir. Segundo, partindo do pressuposto de que tu não quer correr riscos e não quer a possibilidade de perder dinheiro, a gente não vai investir em nada de renda variável, ou seja, nada de ações, fundos imobiliários, criptomoedas ou coisas do tipo. E terceiro, seria interessante a cobertura do FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito, para nos dar uma segurança extra também. Então, se pegássemos os 3 requisitos que falamos aqui, passássemos um filtro, tu ia ver que sobrou basicamente a opção da renda fixa. E aqui nós vamos focar no CDI 100, caixinha do Nubank ou qualquer outra opção do banco da tua confiança. O importante é que o investimento venha de um banco sólido, no caso do Itaú, Banco do Brasil, Banrisul, Caixa ou coisas do tipo. Então, tendo feito a tua escolha, é para lá que tu deve botar teus 50 reais. E é para lá que tu vai continuar botando eles nos próximos meses. No exato momento que tu bota teu dinheiro dentro de uma renda fixa, independente do banco, ele já começa a render. Mas ele vai render pouco agora no início, porque nós temos pouco dinheiro. Então, enquanto teus reais ficam rendendo lá dentro, eu quero te convidar para olhar o teu dinheiro aqui fora. Nessa etapa do processo, a forma mais rápida de acelerar os teus resultados é aumentando teus aportes mensais, ou seja, investindo mais dinheiro todo mês. O que significa essencialmente que a gente precisa ter mais dinheiro. Então, com os teus estudos, tu chegou à conclusão de que existem 2 formas de te sobrar mais dinheiro no fim do mês. Primeiro, tu pode aumentar a tua renda, ou seja, ganhar mais dinheiro. Sobre isso, é interessante que tu tire algumas horas do teu descanso ou do teu fim de semana e dedique elas a um curso profissionalizante ou a qualquer outro curso, por exemplo, em inglês, que pode aumentar a tua perspectiva de ganho na tua área. Sei que é chato fazer isso, mas é necessário. Isso, claro, desde que tu venha a perspectiva de aumento na sua empresa ou de contratação em outra empresa similar da mesma área. E se você pensa que isso não é possível, buscar uma renda extra sempre é uma boa alternativa. Isso significa fazer bolos para vender na faculdade, cortar um gramado ou limpar uma piscina. Não nos interessa exatamente qual atividade que você vai escolher. O que interessa é aumentar o potencial de aporte, aumentar a nossa arrancada aqui no início. A segunda forma de tu ter mais dinheiro no fim do mês é gastar menos, cortar gastos desnecessários. E o fato é que todos nós temos alguns gastos, algumas compras, que se a gente analisasse logicamente, não fazem sentido e podem ser sim cortados sem prejuízo na qualidade de vida.
O fato é que todo mundo, ou pelo menos quase todo mundo, tem um dinheiro que poderia estar poupando no fim do mês. Mas agora é importante que tu entenda que eu não tô te pedindo para cortar todos os teus gastos com lazer, todos os teus gastos com diversão, porque o objetivo aqui não é viver uma vida miserável, é ter um futuro mais próspero. E é aqui que entra aquele livro que eu comentei antes, do Meu Milhão Sem Cortar o Cafezinho. O título cai como uma luva, cara. Porque se tu quer enriquecer, tu quer juntar teus 10 mil, 100 mil ou 1 milhão, não é tu cortar o expresso que tu gosta de tomar antes de trabalhar, que aqui onde eu moro custa 6 ou 7 reais, que vai te enriquecer. E com certeza não é isso que tá te deixando sem dinheiro. E é importante tu entender isso. Eu mesmo, quando fazia cursinho para entrar na universidade e tava estudando de manhã e tarde e noite que nem um maluco, gostava de sair entre as aulas, ir na minha cafeteria favorita e comprar um croissant e um cappuccino. O fato é que existem gastos que simplesmente não valem a pena cortar, porque o fato é que a minha vida ia ser muito mais miserável e eu vou falar bem a verdade, eu acho que eu não conseguiria nem ter ficado acordado durante as aulas e estudado sem o meu croissant e o meu café. Dito isso, será que é mesmo necessário que tu tenha 4 assinaturas de streaming diferentes? Ou pelo menos será que é mesmo necessário que tu peça uma pizza porque teu dia foi ruim mesmo que tu tenha comida em casa? A questão aqui não é cortar tudo, mas moderar os teus gastos. Será que tu precisa dessa roupa nova todo mês, dessa pizza toda semana? Cara, um corte desses pode te significar, vamos usar para ver de exemplo, 50 reais a mais. O que significa que a gente vai estar dobrando os nossos aportes e vai diminuir muito tempo para que tu alcance a tua meta. E apesar de que pareça pouco, eu já montei os gráficos e eu quero te mostrar a diferença que investir 50 reais a mais pode fazer no longo prazo. Quantos anos, quantos meses tu vai poupar porque tu decidiu fazer essa mudança financeira. Porque tu escolheu não comer uma pizza no fim de semana e deixar pro próximo, diminuir um pouco nas roupas que tu compra ou em um serviço de streaming. Agora, com essas bases estabelecidas, a gente finalmente pode ir pro investir de fato, né? E vamos dizer que a gente tá investindo 50 reais todo mês. No fim do teu primeiro ano, tu teria 637 reais. Em 6 anos, 5.442. E em 9 anos a gente teria finalmente batido a meta dos 10 mil reais, ou no caso, 10.255,85 centavos. E o pensamento comum é babado, mas 9 anos para mim juntar 10 mil reais, cara, é muito tempo e muito pouco dinheiro. E é, realmente, cara. Só que o fato aqui é que se tu aplicar as dicas que eu tô te falando nesse vídeo, se tu for atrás de uma renda extra, se tu cortar gastos, ou no melhor dos mundos, tu fizer os dois ao mesmo tempo, é muito improvável que a tua renda não aumente nesse tempo. E é muito improvável, portanto, que a tua capacidade de aportes não aumente. Mas a gente vai continuar dizendo que tu vai investir 50 reais e que tu não vai parar depois de chegar nos 10 mil para te mostrar o poder dos juros compostos e do tempo, que é o fator mais poderoso na fórmula. Então o que aconteceria daqui para frente é que em 20 anos tu teria 60 mil reais, em 30 anos 227 mil e em 41 anos 1 milhão. Então olha que interessante, cara. Os primeiros 10 anos tu demorou para fazer 10 mil. Os últimos 10 anos tu vai fazer 800 mil. Com os mesmos aportes, com os mesmos 50 reais. Tu entendeu como é que as coisas funcionam e como é o poder dos juros? O ideal é que quanto antes tu comece, mais tempo eles vão ter para gerar. Mais tempo essa bola de neve, esse fogo vai ter para aumentar e os teus investimentos para crescer. E agora, aliás, para via de comparação, vamos dizer que tu conseguiu aplicar as dicas desse vídeo aqui, tu teve êxito e em vez de 50 reais, tu vai começar a investir 250 reais todo mês. Com esses aportes mensais, tu chegaria aos 10 mil em menos de 3 anos, ou mais ou menos 2 anos e 8 meses. O que significa que conseguir mais 200 reais do que a gente tinha inicialmente, te poupou praticamente 6 anos e 4 meses de espera, cara, arrancado. Os aportes iniciais são muito importantes. E, para via de comparação, eu vou te mostrar o que aconteceria se a gente deixasse nosso dinheiro lá e continuasse aportando esses 250. Em 10 anos, tu teria 61.646. Em 20 anos, 300 mil reais. E em 30 anos, 1.137.417 reais. Ou seja, a gente praticamente cortou 10 anos para bater todas essas metas simplesmente investindo 200 reais a mais por mês. Tu conseguiu entender o poder dos juros compostos? Mas ó, vamos voltar com o pé no chão, né? O importante é tu começar, cara, porque o tempo é o mais importante. Então, quanto antes tu começa, quanto mais tempo tu tem, melhor. Porque mais tempo os juros vão girar. Então a provocação que eu quero te fazer é que tu comece a investir hoje. Tu comece a aplicar teu plano em prática agora. E que tu vá descobrindo como tu vai fazer para ganhar mais ou para cortar as tuas despesas pelo caminho. Mas que tu tenha começado. Esse é
o fundamental. Então assim, de forma sucinta e rápida, a gente viu como fazer 10 mil reais começando com só 50. Nós vimos formas de acelerar esse processo. Vimos sobre aumentar a sua renda ou corte de despesas e qual investimento é o ideal para você e a diferença que conseguir investir mais vai fazer no teu portfólio no longo prazo. Se tu gostou desse conteúdo, eu te convido a dar um like, se inscrever e ficar aqui para os próximos vídeos. Muito obrigado por assistir até o final e até a próxima!